A Isabela Calil, ela acabou de entregar um estudo sensacional. Não sei quanto tempo ela ficou fazendo esse estudo. Vai falar pra gente agora. É um estudo que fala sobre as teorias conspiratórias do governo Bolsonaro. Ela apresentou esse estudo na Globo News, ela apresentou esse estudo pro Fábio Panunzio, pro Deutsche Welle, pro G1, pra todo mundo, menos pra gente. Ela não quis falar pra gente. Eu não sei por quê. Nós vamos ser os últimos agora a comentar o estudo dela. Né, Isabela Calil? Fala um pouquinho pra gente do seu estudo sensacional. Eu vou falar, mas eu vou lembrar daquele... Sabe aquele em casa de ferreiro, espeto é de pau? Aquele ditado? Eu acho que foi por isso. Em casa de ferreiro, espeto é de pau. A gente comentou sobre tanta coisa, né? Sobre a CPI, sobre tanta coisa. E tanta coisa aconteceu. E estão acontecendo no Brasil que eu acho que não deu tempo da gente comentar. Mas para falar um pouco assim, do estudo, foi 1 ano de pesquisa, né? E eu trabalho, enfim, na área de antropologia, comunicação e política, e nós ficamos 1 ano, né? A gente começou a fazer uma pesquisa no início da pandemia, que foi na manifestação do dia 15 de março, que foi aquela primeira de uma série das chamadas manifestações antidemocráticas, e o que a gente começou a observar eram a circulação de teorias conspiratórias, né? E naquele momento já tinham aparecido algumas das bases das teorias, que entre elas eu acho que a que mais eu acho fantasiosa é a ideia de que quando você toma a vacina, um chip de 5G vai ser implementado no seu corpo. E aí tem até algumas pessoas que ficam tentando colocar moeda para provar que cola, então seria um chip mesmo, enfim. Mas você tem variações, né, de algumas narrativas que falam que o seu corpo passa a ser controlado pelas antenas de 5G, aí, enfim, a Microsoft controla a sua mente, enfim, tem muitas teorias conspiratórias. Mas teoria conspiratória, apesar de ser uma coisa fantasiosa e até a gente ri, é uma coisa muito séria. Por quê? Porque as teorias conspiratórias, elas podem levar a opinião pública, né? Primeiro, você corre o risco da opinião pública ser manipulada por conta das teorias conspiratórias, e elas podem fazer com que as pessoas, por exemplo, se deixem de vacinar. Então, coloca as pessoas em risco. A teoria conspiratória é uma coisa séria e pode colocar a população em risco, né? A vida das pessoas em risco. Mas, para resumir, né, a gente mapeou, foi um trabalho em equipe, né? Tem pesquisadores da Universidade de Amsterdã, pesquisador da New School, em Nova York, e os brasileiros. Então, a gente mapeou 2 grandes narrativas conspiratórias. Uma a respeito do vírus chinês, que fala que é a China em uma conspiração comunista, globalista, e aí envolve os Bill Gates, envolve coisas assim, estaria organizando uma dominação do mundo e, por isso, teria criado de maneira deliberada o vírus. E aí, a outro conjunto de narrativas falam sobre a vacina chinesa, a vacina, e que, no caso do Brasil, se traduziu, né, sendo chamado, inclusive, da vacina do Dória, né, em referência ao governador João Dória. Mas o fato é que esses discursos, principalmente anti-vacina, né, eles mobilizam medos, né, da população. Então, as pessoas passam a ficar com medo de várias coisas, né? O presidente chegou a dizer sobre a vacina da Pfizer que se tomasse a vacina poderia virar jacaré. Chegou a dizer que corria o risco dos homens passarem a falar fino, as mulheres nascerem barba nas mulheres. Então, você vai mobilizando uma série de medos e pânicos morais. Alguns estão ligados à ideia de comunismo, outros estão ligados a pânico na área de gênero e sexualidade, mas que vão fazendo com que a opinião pública fique desinformada e vá gerando uma confusão, vá gerando um caos, e isso muito copiando um receituário de Donald Trump, né, quando Donald Trump era presidente. Então, a gente mapeou os discursos e fizemos uma análise a partir desse material, né, das teorias conspiratórias sobre vacina, que são internacionais. Então, a gente tem um fenômeno de globalização das teorias conspiratórias, né? Então, teorias que vão circulando em diferentes contextos e vão se adaptando a diferentes países. Mas isso é antigo, não é, Isabela? Teoria da conspiração sendo usada politicamente não é uma novidade nem do Trump, muito menos do Bolsonaro, não é? Não, não é. As primeiras teorias conspiratórias... Bom, tem teorias conspiratórias sobre muitas coisas, né? E o que é uma teoria conspiratória? É a ideia de que existe uma espécie de segredo, uma espécie de pacto, e as pessoas, as instituições, elas estão querendo dominar o mundo, dominar as outras, né, de maneira intencional, causar mal, enfim. Mas as teorias conspiratórias, existem diferentes teorias conspiratórias muito antigas, né? Por exemplo, a teoria da Terra plana é uma teoria conspiratória. Isso é muito antigo já, embora tenha se revivado, né,
na moda novamente agora. Mas as teorias conspiratórias sobre política, as primeiras teorias conspiratórias sobre política, mais fortes, elas aparecem na época do assassinato do Kennedy. Então, era uma situação televisionada, uma situação dramática, né, um trauma de grande impacto, e as pessoas tentam dar respostas, as teorias conspiratórias, é também a tentativa de dar resposta para aquilo que a gente não tem resposta. Então, é muito difícil a gente conseguir conviver com coisas que a gente não sabe, coisas que nos causam medo. Então, é natural do ser humano a gente tentar criar respostas, mesmo que elas sejam fantasiosas, para a gente se acalmar e saber que tem uma explicação, porque é muito difícil não ter explicação para as coisas. Então, a primeira leva de teorias conspiratórias são por conta do assassinato do Kennedy, e aí depois você tem uma renovação de teorias conspiratórias durante a epidemia de HIV/AIDS, que tem muitos paralelos com o que a gente está acontecendo hoje, né? Então, na epidemia de HIV/AIDS, teorias conspiratórias circularam dizendo que a AIDS teria sido feita em laboratório, que o vírus do HIV teria sido criado em laboratório. Se acreditava no início que apenas homens gays se contaminariam com HIV. Então, você tem uma série de coisas que vão, até pela desinformação em relação à doença, não saber sobre isso, é um quadro muito parecido com o que a gente viveu na Covid, né, e está vivendo. Isso vai abrindo margem, essa situação de insegurança, para que teorias conspiratórias acabem dando explicação do mundo. Então, tem teorias conspiratórias sobre os Illuminati, tem teorias conspiratórias sobre os reptilianos, que seriam grandes líderes globais, que não seriam humanos. Enfim, você tem uma série de teorias conspiratórias, elas vão se unindo umas às outras, né, formam algumas estruturas, digamos assim. Você classificaria esse medo que a direita bolsonarista gosta de espalhar, de que há uma grande organização globalista querendo dominar o mundo? Você classifica isso como uma teoria da conspiração ou isso é outra coisa? Eu acho que é teoria da conspiração, e no caso do Brasil, a gente tem uma coisa que é a seguinte, né? O golpe de 64, que dá início, né, à ditadura militar, a explicação de parte até hoje, né, de parte dos militares que compõem, principalmente a base do apoio ao Bolsonaro, eu não estou dizendo que todos os militares sejam iguais, mas existe uma explicação forte entre os militares de que a justificativa, né, e aí eles chamam de Revolução de 64 e comemoram, né, a justificativa seria de livrar o Brasil de uma ameaça comunista, né? A gente já tem uma série de documentos, tem materiais que mostram que, inclusive, essa suposta conspiração comunista lá de fato não existiu. Os militares, inclusive, forjaram documentos para dizer que existia uma conspiração comunista. Mas o fato é que isso serviu de justificativa para a instalação de um golpe e para a instalação de uma ditadura militar. Então, ou seja, quando você mobiliza essas teorias conspiratórias, elas são muito antigas e elas falam de coisas que estão no imaginário muito forte. No caso dos Estados Unidos, no caso do Trump, isso tem a ver com a Guerra Fria. Tem a mobilização de teorias conspiratórias que foram fortemente lançadas depois do 11 de setembro. Então, você mobiliza medos novos e antigos, e aí a combinação de medos novos e antigos, por conta do medo, justifica qualquer coisa. Justifica um golpe, justifica a deposição de um presidente, justifica entrar em guerra, justifica qualquer coisa, porque é uma situação de excepcionalidade. Então, eu acho que está mais nessa linha, né, da possibilidade de manipular a opinião pública a partir dessa excepcionalidade, né, do que não são necessariamente coisas novas, né, mas é a combinação de novos medos com velhos. Aí combina coisas antigas com o Covid, que é um medo novo. E aí você vai fazendo essas narrativas, né? Essa história do voto impresso e o esforço absurdo que o governo está fazendo para emplacar o voto voltar a ser impresso, você classifica como uma teoria da conspiração? A desconfiança no processo eleitoral ou a tentativa de melhorar o processo eleitoral como um todo, isso não é conspiratório, né? Então é saudável numa democracia que a gente tenha dúvidas sobre o processo, queira melhorar, queira implementar melhorias, principalmente tecnológicas. Então, em si não seria, mas da maneira como a questão sobre fraude eleitoral, isso nas eleições passadas, porque Bolsonaro é um caso interessante, né, que ele
diz que a eleição foi fraudada, a eleição que ele venceu, né? Mas isso nas eleições anteriores, e agora também já algumas ameaças, algumas falas que sinalizam, né, uma contestação dos resultados das urnas no ano que vem, da maneira como circula na base bolsonarista, tem sim, digamos, uma estrutura de teoria conspiratória. Então, tem a ver sim com teorias conspiratórias. Agora, tem uma coisa que ficou muito na moda, né, a gente falar sobre o negacionismo, e que é importante lembrar o seguinte: o negacionismo, eu tenho visto algumas pessoas dizendo, não era negacionismo, né, não era posição anti-ciência, porque tinha indícios, né, indícios de corrupção, de propina, de dinheiro, né, então não era negacionismo porque tinha interesses econômicos. Uma coisa não exclui a outra, porque inclusive uma das motivações de se criar e se alimentar teorias conspiratórias é lucrar com isso. Então, por exemplo, hoje no Brasil a gente tem grandes canais, youtubers, pessoas que ficaram famosas propagando tratamento cientificamente que se comprovou ineficaz, pessoas que ficaram famosas e que estão ganhando dinheiro, né, monetizando a produção de conteúdo de teorias conspiratórias, né? A gente tem uma série de canais, por exemplo, sobre terra plana, no YouTube sendo monetizados. Então, às vezes, a justificativa para a criação desses conteúdos de fantasiosos, de impacto, que mobilizam esses afetos, sim interesses econômicos. Então, uma coisa não está separada da outra. Isabela, eu assisti recentemente um documentário que nem é tão novo, chama O Dilema das Redes. Eu acho que você deve conhecer, que traz uma lógica muito interessante do algoritmo das redes sociais com a intenção nítida de fazer o usuário permanecer mais tempo na tela. Então, ele estuda o comportamento quase em nível individual para ver que conteúdo recomendar. Os criadores de conteúdo, por sua vez, também passam a entender cada vez mais esses algoritmos para criar conteúdo que gere engajamento e, assim, ganhar mais relevância, ser monetizado, etc. E a lógica é só fazer o usuário ficar mais tempo naquela rede social e, eventualmente, ser impactado com uma propaganda e consumir um produto e gerar receita para a rede social. Eu tenho a impressão que alguns políticos de destaque, ainda não todos, aprenderam isso e estão usando isso de maneira muito inteligente para solidificar sua base e conquistar uma legião de fãs. Eu acho que o efeito adverso, que é a teoria, inclusive, do Dilema das Redes, esse documentário que eu recomendo, é de que isso está fazendo a galera ficar cada vez mais em bolhas, ou seja, reduzida aquele assunto, reproduzindo comportamentos raivosos que não fosse isso, talvez ela não teria. Eu não tenho uma conclusão ainda, mas o que você acha? Você acha que as redes sociais têm um papel importante, poderiam fazer melhor? Os políticos podiam ser cobrados de alguma maneira para ter uma postura mais sensata em relação ao seu público, que no final das contas é o eleitorado, é o brasileiro? Acho que as plataformas, e não só redes sociais, né, mas, por exemplo, o YouTube é uma plataforma, então não há um conceito de que o YouTube seja uma rede social, mas as plataformas, e aí inclui tudo, inclusive as plataformas de troca de mensagens instantâneas, né? O WhatsApp não é uma rede social, mas é uma plataforma. Então, de maneira geral, as plataformas têm uma responsabilidade grande. Eu vou dar um exemplo. O YouTube, em 2014, foi avisado de que o YouTube tinha criado aquele sistema, né, de recomendação do vídeo. Você assiste um vídeo e ele recomenda um outro, todo mundo conhece isso. Isso foi inventado, né? E aí, o que acontece? Quando o YouTube estava fazendo alguns testes, em 2014, o YouTube foi alertado de que, da maneira como eles estavam fazendo a recomendação, ou seja, a engenharia, né, o algoritmo por trás da recomendação dos vídeos, estava levando as pessoas a ficarem cada vez mais radicalizadas, e você começava assistindo um vídeo relativamente ok, e aí a recomendação da forma automática ia te levando para vídeos cada vez mais radicalizados, vídeos de extrema direita e vídeos assim de posições antidemocráticas, movimentos nacionalistas ultraviolentos, supremacistas brancos, coisas desse tipo, terraplanistas, teorias conspiratórias. E o que o YouTube fez sobre isso na época? Nada. Por quê? Porque o YouTube fez um cálculo que era o seguinte: se eles mudassem a forma como a plataforma estava organizada, eles poderiam, de uma certa forma, evitar esse risco, mas da maneira como eles tinham calculado, a hora que as pessoas passavam na frente da tela
estava ficando maior, então isso significava mais lucro. Então, ou seja, as plataformas hoje têm um dilema que é o seguinte: se as plataformas não adotarem medidas, e algumas já estão adotando, por exemplo, o Twitter tem adotado medidas, inclusive, melhores, mais eficientes do que o próprio YouTube, por exemplo. Mas se ainda tem muita coisa para ser feita, né? Se as plataformas não adotarem medidas para proteger o espaço democrático, para proteger a liberdade de expressão e posições pró-ciência, etc., as próprias plataformas vão deixar de existir, né, em alguns países, né? Então é o caso do Brasil. Hoje a gente tem a liberdade da internet está em risco por conta de posições autoritárias, né? Por conta de investidas em avanços de posições autoritárias que estão sendo barradas pela sociedade civil, por luta. Mas se dependesse só, por exemplo, do Planalto, a gente teria uma internet bem assim, de uma forma muito autoritária, né? Então, ou seja, se as plataformas não adotarem medidas, as plataformas não vão conseguir continuar existindo. Então, eu acho que o dilema das redes não é só o dilema do usuário, é o dilema da plataforma também, né? Fala, Clayson, você quer fazer uma pergunta? Eu ia fazer duas perguntas e uma delas era exatamente essa que já indiretamente foi respondida, que é a questão da regulamentação das redes, né? A gente está passando por um processo em que as plataformas estão quase que se autorregulamentando, e a gente já vê, por exemplo, o próprio Twitter, o Twitter e o Facebook tomando providências contra o Trump, suspendendo o perfil dele. Então, de certa forma, foi um pouco respondida essa pergunta. Mas eu queria trazer uma questão aqui, que é sobre o que talvez não seja classificado diretamente como teoria de conspiração, mas que é um fenômeno que está acontecendo no Brasil. Eu mesmo estou às voltas aí, estou sendo processado por um grupo de pessoas que acaba trazendo uma revisitação da história. Então tem um grupo chamado Brasil Paralelo, que é um grupo ligado ao Olavo de Carvalho, ao pensamento do Olavo de Carvalho, que é o guru do Bolsonaro, em que eles tentam trazer a história sobre uma nova ótica, mas sem respeitar o processo, que é um processo científico, processo histórico, que é embasado em documentos, em evidências, que traz uma proposta, digamos assim, pelo menos minimamente acadêmica e para ser levada a sério do ponto de vista desse levantamento. Então, eles colocam, por exemplo, que o Brasil foi descoberto, na verdade, não porque estavam fazendo uma procura de uma nova rota para a Índia, mas, na verdade, eles foram descobertos porque havia um grupo de religiosos que estavam atrás do paraíso, então eles foram bancados por religiosos na Europa para que eles fossem encontrar o paraíso, e aí o Brasil, então, seria esse encontro com o paraíso. Eles querem colocar uma visão eurocêntrica dentro da nossa história, desconsiderando os indígenas, desconsiderando os negros. Então, existe um problema também, e eu não sei se o seu estudo contempla esse tipo de narrativa, essa forma de tentar reescrever a história, que pode não ser considerado diretamente, eu não sei se você considera isso uma teoria de conspiração, mas que trabalha mais ou menos nessa mesma seara, né, de inventar coisas, de criar novos fatos em cima de algo que não tem, é um negócio raso, né, não tem nenhuma ligação com a realidade também, se você for ver para o outro lado. Eu falo do Brasil Paralelo porque eles têm uma super produção, eles são um canal do YouTube com uma produção realmente muito, muito bem acabada, mas levando uma série de mentiras e novas formas de interpretação de fatos históricos, desde o descobrimento do Brasil até a situação atual e, inclusive, a própria ditadura militar, que eles interpretam de uma outra forma. Então, eu queria saber o que você pode levantar, se você levantou alguma coisa no estudo. E eu queria fazer uma pergunta também muito importante. Quem ganha? Porque a gente percebe o seguinte: a gente está percebendo que, desde QAnon lá nos Estados Unidos, desde grupos de fake news, né, que a gente considera, vamos colocar esse termo, parece que na Europa, em todo mundo, eles estão praticamente que todos eles ligados à extrema-direita. Por que é assim? Quem ganha com isso? Qual é o ganho final? Então, fiz um monte de pergunta aqui, você responde aquelas que você achar mais pertinente aí. Obrigado. Não, muito, muito boas as perguntas e as observações para a gente pensar juntos, né? Esse fenômeno, né, eu conheço bem, né, o Brasil Paralelo e toda a produção deles, já tive inclusive em eventos com o pessoal do Brasil Paralelo. Isso que, né, essa recontar a história de uma outra forma, inclusive contar
de uma maneira diferente daquilo que os documentos dizem, porque não existe a história certa, né? Mas existem documentos que mostram que fatos aconteceram e tem coisas que são narrativas fantasiosas. Esse processo, ele começa com o primeiro evento importante que você tem, que é chamado de revisionismo histórico, ele acontece com o Holocausto. Então, por que os grupos de extrema-direita se engajaram tanto no revisionismo histórico? Porque grupos supremacistas brancos, grupos neofascistas e neonazistas passaram a produzir narrativas dizendo que o Holocausto não existiu. Então, já começa por aí a tentativa de você criar essas narrativas. Então, genocídio indígena não existiu, holocausto não existiu, aquecimento global não existe. Então, tem interesses econômicos, e aí eu acho, né, que tem a ver, olhando para a extrema-direita, principalmente Europa, Brasil, Estados Unidos, principalmente França, Brasil e Estados Unidos, tem a ver com movimentos que eles querem a desregulação. Então, o que eles querem, né? Quando o ex-ministro Salles falava assim, vamos passar a boiada, o que significa isso? É poder ter garimpo em terra indígena, é não ter regulação ambiental. Então, por que a extrema-direita é contra a regulação? Principalmente pela discussão socioambiental. Porque se você diz que tem que respeitar populações, povos originários, populações indígenas, então não pode ter garimpo, você não pode ter exploração, não pode ter cassino, né? Nos Estados Unidos tem cassino em territórios indígenas, né? Então aqui no Brasil não pode ter cassino em território indígena. Um dos outros interesses está ligado a essa questão ambiental, que é, enquanto parte dos cientistas, parte da comunidade internacional, pessoas que estão responsáveis, dizendo a gente precisa mudar a forma como a gente lida com o planeta, precisa ter regulação ambiental, senão a gente não vai ter mais como respirar, a extrema-direita está dizendo assim, é mentira, o aquecimento global é uma invenção, isso é marxismo cultural, é tudo fantasia. Então, o negacionismo como um todo, os negacionismos, eu acho que abarca a negação do aquecimento global, abarca a negação do Holocausto, abarca a negação de genocídio indígena, abarca revisionismo histórico de maneira geral, e os interesses é você não ter regulação, então você ter o lucro sem regulação, que o Estado não vai regular. Tem duas grandes vertentes assim, de investimento e que sofisticaram muito essas estratégias. Uma é a indústria do cigarro. Então, a indústria do cigarro, ela foi assim pioneira em criar um monte de estudos para refutar os estudos científicos, para dizer que o cigarro, na verdade, não fazia mal, não causava câncer e que tudo bem, né? Tudo bem mulher grávida fumar, não tinha que ter regulação do cigarro, do tabaco, enfim. Essa foi uma. A outra, indústria do petróleo. Então, a indústria do petróleo também não tem questões ambientais em jogo, é um pouco ficção, então não precisa ter a gente se preocupar, né, em renovar nossa matriz energética. Seguimos. Agora, a indústria do petróleo também se alterou, né? E outra está relacionada, por exemplo, com empresas que fabricam pesticidas, né? Então, tem estudos que mostram que tem o risco da população se envenenar com pesticida, com agrotóxico, com tudo mais. E aí você tem um certo negacionismo científico dentro dessa disputa para dizer que não. Então, ou seja, quando a gente vai ver, né, então, indústria do cigarro, do petróleo, de agrotóxico, pesticida, todos esses negacionismos, eles têm sempre uma base de interesses econômicos. Às vezes, campanhas negacionistas, e aí tem que separar, né? Uma coisa é a sua tia que acredita que está com medo de implementar o chip 5G no corpo dela, e ela está acreditando naquilo ou por inocência, ou por falta de informação, enfim, por várias razões. Uma outra coisa é uma indústria bilionária que financia o negacionismo, que financia teorias conspiratórias envolvendo pedofilia, que financia uma rede, assim, uma rede transnacional. Então, tem vários estudos, inclusive, que quando mapeiam os dinheiros em circulação, o recurso em circulação, é uma coisa, assim, surreal, porque é uma indústria, as pessoas estão ganhando muito dinheiro com isso, e colocando a vida das pessoas em risco, né? Porque você está dizendo que é seguro, então, consumir um monte de agrotóxico, que a gente não precisa cuidar do planeta, e a gente vai se colocando cada vez mais em risco para que determinados grupos lucrem cada vez mais às nossas custas, né? A grande verdade.